E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre as primeiras civilizações americanas, né, tema que a gente já começou abordando lá na aula passada. E aí a gente falou, né, sobre a civilização mais antiga, que foi Caral. Hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão, principalmente ali, né, focando o nosso estudo na América Andina, né, no caso ali da região mais ali próximo da Cordilheira dos Andes, entre o Peru e o Chile, né? E aí é muito importante que vocês façam a leitura, né, do capítulo, do tema e anotações, dúvidas, enviar para mim lá no Google Class para que eu possa estar respondendo, né, a gente poder ir comentando e vendo, né, esses pontos que provavelmente não fiquem claros ou algo do tipo. E aí eu estou disponível lá para vocês poderem enviar as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá para nossa aula para a gente poder seguir bem, né? Pessoal, então as primeiras civilizações americanas são várias, né? Já deu, acho que a partir de hoje vocês vão ter uma noção, né, do quanto a gente tem uma gama realmente bem extensa de civilizações que habitaram o continente americano, né, nos seus mais diversos pontos, tanto na América do Sul, como na América Central, como na América do Norte também. Então você vai ter o surgimento de uma série de povos, né, que vão se organizando em toda a região americana, né? Os primeiros, né, foi no caso Caral, né, foi provavelmente a primeira das grandes civilizações antigas, que remonta aí ao terceiro ou talvez o quarto milênio antes de Cristo, né? E isso demonstra a sua antiguidade. Hoje a gente vai falar sobre uma outra cultura também próxima ali de Caral, né? Que é a cultura de Chavin de Huantá, né? Que é uma cultura ali que até a descoberta de Caral, né, era considerada a, a mais antiga das civilizações americanas, né? Então, assim, Chavin de Huantá surgiu ali por volta, né, de 1000 antes de Cristo, mas na verdade esse período pode se estender por muito mais tempo, né, tendo em vista que algumas das construções remetem a períodos bem anteriores. Então, da mesma forma, né, que Caral, essa civilização ela se localizava ali na região ali da Cordilheira dos Andes, na região é, andina ali, né, do Peru, tá? E ali na região do vale, né, no Vale dos Rios, lá na Cordilheira dos Andes, você vai ter essas civilizações desenvolvendo, né, uma série de obras, vamos botar assim, né, para a sua própria sobrevivência, né? Só para você ter uma ideia, a Chave de Huantá ela estava soterrada depois de uma avalanche, né? Então, você tem muitas regiões, muitas montanhas naquela região, e aí as montanhas geralmente, né, sofrem avalanche, e aí algumas avalanches soterraram a cidade de Chavin, né? E aí só muito tempo depois é que ela foi escavada e aí foi descoberta a cidade de Chavin de Huantá. E esse conjunto de construções ele está ligado à vida, né, desse povo, né, chamado de Chavin. Por quê? Nós vamos ter um conjunto de construções bastante heterogêneo, muito também ainda dentro dos moldes daquilo que Caral produziu, né? Então, Caral basicamente era um conjunto de construções, principalmente de pirâmides, né? Pirâmides grandes, pirâmides menores. Aqui a gente vai ter pirâmides também, né? A gente vai ter algumas construções grandiosas, né, também semelhante ao que foi produzido em Caral, mas o que chama também a atenção no caso da cultura de Chavin é o surgimento das praças, né, as praças e os chamados pátios afundados, né, que eram, né, centros cerimoniais, já que Chavin provavelmente, né, também tinha uma característica religiosa muito forte, a gente vai ver isso, né? Então esses pátios afundados provavelmente serviam ali, né, de espaço para essas cerimônias religiosas, para é, encenações e festas, provavelmente também
ligadas a esse aspecto religioso dessa sociedade. Então, quer dizer, aqui a gente vê a complexidade dessa civilização, né, de como ela se desenvolvia. O povo de Chavin é interessante porque, diferente assim, né, de Caral, que apesar de ter desenvolvido uma certa influência, né, de ter espalhado a sua influência, entrado em contato com outras civilizações, Caral provavelmente não tinha a mesma importância que Chavin de Huantá. Então, Chavin de Huantá foi contemporâneo, né, ao mesmo tempo em que Caral estava se desenvolvendo e existia lá na região do Rio Supe, né, a, a cidade de Chavin também prosperava. Então é uma coexistência nesse caso. E Chavin de Huantá exerceu uma influência realmente extensa, né? Como a gente vai ver. Chavin de Huantá não só exerceu uma influência política, né? Porque você vai ter que vários povos entraram em contato com Chavin de Huantá, né? Estabeleceram comércio com Chavin de Huantá, né? Estabeleceram relações políticas com a cidade de Chavin de Huantá. Então a gente vai ver que aqui o contato ele se tornou ainda mais amplo do que aquele que Caral vinha estabelecendo, né? A gente vai ver que não só a política de Chavin de Huantá foi relevante, né, na sua relação com outros povos. Chavin de Huantá também exerceu uma influência cultural importante, a gente vai ver, né? Então, assim, depois de Caral, a civilização mais antiga é Chavin, provavelmente, né? Aqui eu trouxe algumas imagens só para a gente ter uma ideia. Ó, aqui, essa região aqui tá a cidade, não sei se vocês conseguem ver aí, né? Então, aqui tá a cidade de Chavin de Huantá e essa região aqui, ó, que tá marcada em vermelho, é o que a gente considera, né, de cultura Chavin, ou seja, aqui tem outros locais, e outros sítios arqueológicos que foram, né, escavados, descobertos, que possuem as mesmas características culturais aqui que Chavin de Huantá. Então, provavelmente nessa região inteira aqui você vai ter provavelmente um povo, né, ligado aí a esse aspecto cultural de Chavin de Huantá. Mas Chavin de Huantá ela não se estende apenas a esses territórios. Aqui, ó, essa parte mais rosa, a gente tem a influência, né? Onde a gente pode perceber a influência da cidade de Chavin de Huantá, da cultura Chavin de Huantá em outros locais. Então a gente tem toda a região aqui do Peru, né? Chegando até Nazca, que a gente vai ver mais à frente, né? Também é importante estabelecer que provavelmente esses Chavin de Huantá entraram em contato com povos amazônicos, né? Por meio aqui do rio, né? Também permitiu que esses povos provavelmente também entrassem em contato com Chavin, seja na troca, né, de mercadorias e troca de produtos e por aí vai, né? Mas aí dá para perceber que aqui a gente já tem uma civilização que vai expandindo, né, de certa forma, sua influência muito além da região na qual ela está inserida, tá? Aqui a gente tem aqui, ó, um complexo, né? O complexo de Chavin de Huantá. Você vê aqui, ó, são grandes construções. Geralmente esses tijolos, né? Esses blocos de pedra são realmente bem empilhados, né? São muitos, o que sugere também que a sua própria construção desses complexos ele demandou muito trabalho, né? Porque é feito de pedras, as pedras são pesadas. Você tem as pedras não é, por exemplo, não é que no Egito, né? Porque no Egito você tem o empilhamento lá das pedras, no caso das pirâmides, e geralmente são pedras maiores, né? 1 metro, 1,5 metro de tamanho, assim, né? Aqui tem as pedras menores, né? Mas aí você precisa de mais pedras, né? E aí você vai ter um trabalho ainda maior para executar essas obras. Então é uma coisa aí pela outra. Né? Olha só. Ó, tá aqui chave de levantar. Pera aí, tá. Pronto. Ó, aqui vendo de mais próximo dá pra ver, né? Ó, os blocos são menores, então eles demandaram muito mais trabalho para ser feito. Olha só, então como eu falei,
Xavin de Huantá é uma civilização que tem o seu centro político atrelado ao seu poder religioso, né? Os sacerdotes, que eram aqueles que eram responsáveis pela manutenção, né, da religião, pelas cerimônias, pelos cultos, pelas oferendas, eles, né, são o centro, provavelmente foram o centro político, então eram eles quem decidiam, né, é, a, a administração pública, vamos dizer assim, era exercida pelos sacerdotes, que de certa forma se autoproclamavam aí, né, arautos dos deuses, né, porque teoricamente eles entravam em contato com esses deuses na crença de Xavin de Huantá, existiam pessoas que tinham contato com esses deuses e isso foi, né, o centro do poder político, né, seria uma espécie de teocracia, né, no caso aí o governo aí exercido por esses sacerdotes ao longo da existência de Xavin de Huantá. Outro aspecto fundamental da sociedade de Xavin é o desenvolvimento da cerâmica. A cerâmica, ela não foi desenvolvida só em Xavin, tá? Isso é a primeira coisa que é importante entender. Você vai ter a cerâmica produzida em diversos locais da América, né? Por exemplo, os habitantes nativos aqui da região do Brasil produziram cerâmica, né? Outras regiões mais ao norte também vão produzir cerâmica. Só que aqui a gente tem um aspecto fundamental, que é, primeiro, provavelmente, né, um dos registros mais antigos da produção dessa cerâmica, mas veja só, de uma cerâmica elaborada, a gente vai já ver essa cerâmica elaborada, e outra coisa importante é o fato de que a cerâmica produzida pelo Xavin de Huantá, ela também foi, vamos dizer assim, copiada, né, vamos dizer assim, ela influenciou outras regiões, outros povos também a produzir cerâmica, né? Mais ou menos na mesma lógica, mais ou menos com as mesmas características. Então é possível você encontrar povos distantes do Xavin produzindo cerâmica semelhante, né? Com aspectos parecidos, justamente porque revela essa influência, né? E aí é aquela coisa, a gente viu que a influência dos Xavins ela era realmente bem extensa. E mesmo que, né, a sua influência ela se limitasse àquelas regiões ali mais próximas ali do Peru, né, esses outros povos lidavam com povos ainda mais distantes, e isso vai fazer com que essa cultura e esses aspectos, esse tipo de produção, ele também se expandisse, né, pela América de maneira geral, tá? A América Andina, e aí aqui um parênteses, né? O que é a América Andina? A América Andina, pessoal, é a região da América que compreende a Cordilheira dos Andes, tá? Basicamente a América, América Antiga, né? Lá nas suas primeiras civilizações, a gente divide basicamente em dois setores básicos, né? Assim, onde você vai ter surgimento de uma série de civilizações bem antigas, que é a América Andina, que é a América ligada ali, né? Que está localizada na Cordilheira dos Andes. Então você vai ter uma série de civilizações que surgem na Cordilheira dos Andes, né? Próximas ali, na chamada América Andina. E por isso foram chamadas de civilizações andinas. Então, Caral, Xavin de Huantá, Nazcas, que a gente vai ver mais pra frente, Tiahuanacos, todos esses são civilizações andinas, quer dizer, são civilizações que viveram ali na região da Cordilheira dos Andes, na chamada América Andina. E há uma outra região importante, né, na América, quando se falam das civilizações antigas, que é a Mesoamérica. Mas a Mesoamérica é uma outra parte que a gente vai estudar em um outro momento, né? Então, por enquanto, a gente vai estar falando de América Andina, né, que é essa região aí ligada à Cordilheira dos Andes. Então, o que acontece? Na Cordilheira dos Andes você vai ter uma série de outras civilizações que também vão entrar em contato com os chavins ou ainda, né, com a cultura dos chavins, né? Então quer dizer, é, é uma influência bem maior do que provavelmente, por exemplo, Caral conseguiu produzir, né? Então, por exemplo, eles vão influenciar os Nazca, né, que eu acabei de falar. Nazca também foi uma civilização andina de grande importância, a gente vai falar sobre eles mais à frente, né? Entrar em contato aí, até provavelmente até mesmo lá em Cusco, né? Que é uma das
cidades fundamentais do Império Inca, né? Então, a gente vai ter toda essa influência dos chavins. O declínio da civilização de Chavin, pessoal, ela se deu por volta de 300 a.C., né? Os motivos basicamente sugerem que uma guerra, né, com diversos povos, você vai ter um aumento significativo da militarização. Guerra contra os povos, então, teria levado à desarticulação das rotas comerciais. Então, como eu falei, Chavin exercia uma influência e uma rede de trocas com diversos povos da região ali, tanto da América Andina como também da região amazônica. Então, a desarticulação dessas rotas influenciava diretamente na própria sustentabilidade dessa civilização. Então, essa desarticulação provavelmente também provocou um questionamento da autoridade dos sacerdotes. Então, os chavins passaram a questionar a autoridade dos seus sacerdotes, enfraquecendo o seu poder político, né? Então, é provável que essas foram as causas, né, do desaparecimento, né, do abandono aí dessa cidade, e o fim da civilização de Chavin, tá? Aqui, ó, pra gente ver a cerâmica. Olha só essa cerâmica aqui, cerâmica de Chavin, né? Então, é uma cerâmica bem mais elaborada, né? Você tem uma série de entalhes, toda uma técnica, né, de produção, e ela vai ser, né, influenciada, e vai influenciar, na verdade, uma série de outras produções semelhantes. Aqui a gente tem também uma cabeça aqui, né, provavelmente de algum deus de Chavin, e aí você vai ter a influência, né, esses traços, né, você vai ver esse tipo de traço em outras civilizações americanas, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né, só para a gente conhecer um pouco sobre Chavin de Huantar. Na próxima aula a gente vai falar de outras civilizações da América Andina, tá? Então, as dúvidas que vocês tiverem, não deixem de me enviar lá no Google Class, certo? E aí eu vou responder assim que possível. Então, pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima.